Pode sentar? Fica à vontade para ficar sentado, né? Falar a verdade. Bem, bom dia. Eu continuo me chamando Marcos Paulo e eu queria convidar todo mundo a abrir sua Bíblia, por favor, em 1 João. Continua aberto, quer dizer, em 1 João, capítulo 1, no versículo 1 até o 5, certo? Hoje a pregação vai ser um pouco diferente, porque não vai ter pregação, certo? A gente vai ler só essa passagem e logo após a gente vai ter 40 minutos de oração, até 11h30. E aí depois a gente vai orar para finalizar e vai para casa. Amém. É uma boa ideia ou é uma má ideia? É uma boa ideia. Por que é uma boa ideia? Por que passar 40 minutos aqui, junto com vocês todos, orando, é uma ótima ideia? Vamos ler aqui de novo, 1 João, capítulo 1, no versículo 1 até o 5. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e elas apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra de Deus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Sabe por que é uma boa ideia a gente passar esses 40 minutos orando aqui? Porque as disciplinas espirituais estão sendo esquecidas no reino de Deus. O cristianismo que nós temos ouvido e que temos praticado vem de orelhada. O que eu escutei alguém pregar no domingo é isso que eu vou praticar durante a minha semana. Eu construo o que eu sei com Deus, não junto com Ele, mas do que outra pessoa me passou. Basicamente, o evangelho de hoje em dia é: eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que teve uma ótima experiência junto com Deus. E isso é a coisa mais triste do mundo. Essa má ideia de não querer orar, de deixar de lado as disciplinas espirituais, só prova uma coisa: o quanto que muitos hoje não conhecem a Deus. O quanto que muitos hoje não sabem quem Ele é de verdade. Você conhece Deus? Se você conhece o Deus ou não, não é a sua palavra agora respondendo que vai dizer isso, é sim as suas ações no decorrer do seu dia, da sua filosofia mental, do seu modus operandi, se é que eu posso falar isso. Porque se você ama a Deus, você só ama o que você conhece. E se você conhece e ama, você não fala, você prova. Se você ama a Deus, você prova. Tem uma frase essa semana que eu ouvi em relação a disciplinas espirituais, em relação a ter o meu relacionamento com Deus, que diz o seguinte: para eu subir no monte do Senhor, eu tenho que buscar muito, sofrer muito para poder chegar lá em cima e ficar com Ele. Mas para eu me manter lá em cima com Deus, eu tenho que renunciar tudo que está aqui embaixo. Renunciar ao futebol, eu tenho que renunciar à internet, eu tenho que renunciar à televisão, eu tenho que renunciar aos livros, eu tenho que renunciar eu mesmo, eu tenho que renunciar. E Deus é tão bom de uma forma que a gente renuncia tanto por Ele, mas Ele continua dando tanto para nós, de uma forma que a gente nem podia imaginar. Deus, Ele é um Deus compensador. E essa renúncia é que é o ponto-chave da nossa vida cristã. Porque a gente às vezes coloca tanto a nossa cabeça no impeachment da Dilma, que quem deveria ser impeachmentado de título de cristão seria a gente. A gente coloca tanto a nossa cabeça em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa vida, que a gente esquece das coisas celestiais. Sabe o que foi que fez sufocar a semente que o semeador jogou lá no terreno pedregoso? Sabe o que foi que matou a fé daquela semente ali? As preocupações da vida. As preocupações da vida matam, apagam, afogam o Espírito Santo dentro da gente.
Porque ele fica lá, sendo ignorado o dia todo. Renunciar quem nós somos é basicamente tampar os buracos dos nossos odres. Alguém se lembra daquela vez que Jesus falou, não adianta você ter um vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo se perde? Sabe qual é o maior problema dos cristãos hoje em dia? É que Deus nos enche com o Espírito dele. Mas o problema é que nós, como vasos velhos, de costumes velhos, cheios de buracos antigos, perdemos o vinho novo, que é o Espírito do Senhor. Para nós termos algo melhor de Deus, nós temos que abrir mão de algo terreno. Isso é renúncia. João, quando estava falando aqui nesse capítulo 1, do versículo 1 até o 4, ele não estava falando de algo que ele ouviu de um pastor, de um presbítero, de um missionário. Ele estava falando de algo que ele viu, de algo que ele ouviu, do Jesus que ele cheirou, do Jesus que ele sabia a catinga do suor dele. Ele conhecia Jesus a fundo, ele sabia que Jesus roncava, que Jesus, falava enquanto dormia. João não estava falando de algo que ele não conhecia. E infelizmente, mais uma vez, o cristianismo de hoje às vezes é feito de frase de efeito. Frase de efeito que eu jogo na internet, frase de efeito que eu venho falar aqui em cima, frase de efeito como se Deus fosse uma venda casada que eu estou fazendo igual ao meu negócio, aos nossos negócios, aos nossos empregos. Deus não é venda casada, não, irmão. Ele não é. Lucas 18, versículo 29 fala, ninguém que tenha deixado pai, irmã, mãe, mulher, filho, deixará de receber nessa vida e na próxima recompensa disso tudo. Quando nós abrimos mão da nossa vida por Deus, aí é que nós encontramos ela. Aí é que nós recebemos aquilo que nós fomos feitos para receber. Renunciar quem eu sou, com o intuito de conhecer. Por isso que o tema dessa palavra de hoje é: você realmente conhece a luz? Você realmente conhece a luz? Porque se Deus é luz, você conhece Ele realmente? Quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte, todo mundo sabe que o Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram. Quando ele está falando lá sobre isso, mais à frente ele vai falar sobre o quê? Disciplinas espirituais. Olha, não deixa de orar, olha, não deixa de jejuar, se mantém junto com Ele, deixa de buscar tesouros aqui na terra e busca os tesouros celestiais. Quando ele está falando isso aqui, mais à frente um pouquinho ele fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. E por muito tempo eu pensei que esse caminho largo, esse caminho estreito, quem andava no largo eram as pessoas do mundo, e quem andava no estreito eram os cristãos que andavam dentro da igreja. Mas Cristo não está falando sobre os que andam no mundo e os que andam na igreja, Ele está falando sobre os seguidores dele. E quando Ele está falando lá sobre os seguidores dele, Ele está dizendo, muitos dos meus seguidores andam no caminho largo. Porque mais um pouquinho à frente Ele fala assim, e quando chegar o dia, muitos me dirão, Senhor, não foi em Teu nome que profetizamos? Não foi em Teu nome que expulsamos demônios? Não foi em Teu nome que curamos? Quem é que cura? Quem é que profetiza o nome do Senhor? Quem é que ora? É o que anda, é o que está no mundo? É o que está dentro da igreja. Sabe o que é que Cristo está querendo dizer com isso? Que muitos estão preocupados em ouvir só, que muitos estão preocupados só em saber, e poucos estão interessados em conhecê-lo de verdade. E isso se repete aqui dentro da igreja, é o chamado caminho estreito. Poucos são os que andam no caminho estreito dos seguidores de Jesus. E isso muito me incomoda. Muito me incomoda. Sabe o que é intimidade? É saber o que o Espírito Santo quer de você, antes que Ele mande alguém te exortar. Antes que Ele mande alguém lá falar para você, tu devia estar fazendo isso, irmão. Tu devia estar fazendo aquilo, irmão. Isso é intimidade com Deus. É você perguntar, Espírito Santo, o que é que tu quer de mim? Mas sabe qual é o problema hoje? É que a gente não quer escutar o Espírito Santo. A gente pensa que Ele está calado, que Ele não fala mais. Mas eu vou falar um pouco mais disso aqui à frente. Eu quero falar um pouco sobre o que é luz. A verdade é que Deus, Ele é luz, mas Ele deixou uma carta para a gente.
E essa carta aqui também é luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Ou seja, essa palavra de Deus, ela também é luz e nos ensina a andar na luz. Cristo falou: eu sou a luz do mundo. E Ele fala aos seus seguidores: ninguém coloca uma lâmpada, uma lanterna debaixo da cama, coloca em cima para iluminar. Nós somos seguidores deles e nós temos que estar nos lugares altos, não de posição na sociedade, não estou falando disso. Eu estou falando lugares altos de referência, de influência. Eu não preciso ser o cara mais rico do mundo para ser o mais influente. Dalai Lama falou isso. E viveu isso. Era um cara que vivia lá nos montes lá. E foi um cara altamente influente. E sabe o que mais que ele falou? Gandhi, para falar a verdade. Dalai Lama não, Gandhi. E o Gandhi falou mais uma coisa: eu creio no Cristo de vocês, o que eu não creio é no cristianismo de vocês. O Cristo de vocês, eu sou louco por ele, eu amo. O cristianismo de vocês é que me envergonha. A Bíblia é luz, Ele é luz, nós somos luz também. E eu gosto de fazer essa analogia pensando no seguinte: nós vivemos num mundo escuro e a palavra dele é como se fosse uma fogueira, uma chama, que quando eu passo tempo com ela, eu também começo a ficar em chama. E quando eu passo essa palavra para outra pessoa, a outra pessoa também começa a pegar fogo. E isso vai passando de um para o outro, isso nos torna incendiários. É basicamente isso, porque quando Cristo falou: eu vim trazer fogo a esse mundo, e ai, se ele já tivesse aceso. Ai, se ele já tivesse aceso. Sabe por que no início da pregação eu disse que hoje só ia ter oração? Eu tenho um porquê para isso. E eu queria chegar nesse porquê agora aqui. Por muito tempo mesmo, talvez milênios, a igreja ela tem se reunido semanalmente ao redor de uma mensagem, ao redor de uma pregação. Semanalmente a igreja tem se reunido ao redor de uma pregação. Israel acampava ao redor da presença de Deus. E essa é a diferença da pessoa que realmente busca conhecer o Senhor. Ela não só busca conhecer a carta dele, ela busca conhecer a presença dele. E quando você sabe o que é que essa presença de Deus faz, o que é que ela é, você sabe muito bem o que é que ela pode fazer por meio de você. Ela te traz cura, ela te traz alívio, ela te traz alegria, ela te traz satisfação, te traz sentido e te traz vida. Por isso talvez que tu ainda esteja aprisionado em certas coisas do passado, como doenças, como pecados, como depressão, como desejo de morte. Aonde o Espírito do Senhor está, ali também tem vida. Uma vez, coordenando o Facebook da igreja, coloca as fotos lá, e um belo dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: gostaria de falar com os líderes da igreja e saber qual dia temos culto de libertação na igreja de vocês. Eu respondi: nossos líderes estão na igreja tal hora. Mas eu lhe digo uma coisa, minha irmã: aonde o Espírito do Senhor está, tem libertação. Não precisa fazer culto para isso, não. O problema é que nós colocamos Deus dentro de uma caixa. Sabia? Problema do cristianismo moderno, contemporâneo: Deus está dentro de uma caixa. Quer entender por quê? Vamos lá. Se tudo que pedires em meu nome eu vos darei. Amém? Se isso é verdade, por que a gente trabalha tanto e ora tão pouco? Se a gente pedir em nome dele, para a honra e glória dele, ele vai dar, por que a gente está trabalhando feito um condenado e orando tão pouco? Nós não temos consciência muitas vezes de quem é Deus. Quando a gente abre a Bíblia da gente e vê lá em Êxodo 19, Moisés subindo no Monte Sinai e Deus dizendo: desce lá, amanhã eu vou falar com o povo. E ele desceu, e quando a presença do Senhor chegou lá naquele monte, o monte fumegava, pegava fogo, a fumaça estava lá, e o povo olhando aquilo ficou com medo e disse para Moisés: fala tu com Deus, porque se a gente falar com ele a gente vai morrer. E aí depois em Êxodo 40,
Moisés, ele faz o tabernáculo do Senhor lá com o povo de Israel, e o tabernáculo está concluído e, beleza, Senhor, acabamos o tabernáculo. E aí a presença do Senhor vem e habita lá dentro também. E aí em 2 Crônicas capítulo 7, Salomão termina o templo do Senhor, oferece os sacrifícios a Deus, e aí a nuvem da glória de Deus desce mais uma vez. A Shekinah dele, a presença dele, onde ele habita, está lá. Aquele Deus todo-poderoso que no Novo Testamento veio com Jesus, curando, trazendo a presença de Deus, fazendo com que ele fosse o novo Kanosh, o novo templo do Senhor. E tudo isso aqui é só uma alusão, uma metáfora em relação a Atos capítulo 1 e capítulo 2, lá em Pentecostes, quando mais uma vez a presença do Senhor desce em forma de línguas de fogo. O Espírito do Senhor agora não está mais longe dos seres humanos, ele habita em nós por meio da fé no Filho dele, como o único Deus, como Salvador e como Messias da gente. Agora a presença desse Deus que fazia o monte pegar fogo, que fazia o templo brilhar, está dentro de nós. E quando a gente tem consciência disso, os problemas ficam desse tamanho aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí não tem dificuldade no mundo que a gente passe. A gente fala Filipenses 4,13, tudo eu posso, é naquele que me fortalece. Não é eu posso fazer tudo não. Tudo eu posso suportar, tudo eu posso sobrepujar, tudo eu posso superar por meio daquele que me dá forças. Não é que você vai poder fazer tudo não, meu irmão. Se você for entrar filosoficamente nesse assunto, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso matar qualquer um. Não é isso. É o verso mais mal interpretado da Bíblia esse. Não olhe dessa forma para esse versículo. E para confirmar mais ainda essa ideia de que Deus vive na gente, o anjo chega para Maria lá no capítulo 1, no capítulo 1 de Mateus, se eu não me engano, no versículo 20, e ele disse, tu vai ter um filho gerado pela sombra do Altíssimo, e o nome dele vai ser Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Você não está sozinho nessa. Sabe o que é que isso significa? Se Deus que é luz, agora não está mais lá, mas está aqui, aqui dentro só vai ter trevas se eu quiser. Sabe por quê? Porque quando Ele vem habitar aqui dentro, assim como o Hertz permitiu que hoje Ele pudesse vir habitar dentro dele hoje, uma explosão interna acontece. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. As coisas fúteis desse mundo não têm mais condição de habitar aqui dentro. Eu não deixo de praticar o que eu não deveria praticar, não porque eu não quero, mas porque não faz mais sentido. Não dá mais para fazer isso. Eu já ouvi tantos testemunhos de gente dizendo, eu deixei de fumar do nada, eu deixei de beber do nada, eu deixei de fazer... Deus está te transformando. Filipenses capítulo 1 fala que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele só não termina se tu não deixar. E aí é que está. Quando esse Deus vivo, Ele vem e Ele habita dentro da gente, sabe o que é que acontece? Não cabe mais nada dentro de nós quando nós damos a liberdade para Ele. E essa liberdade que eu vou dar para o Espírito Santo dentro de mim, a presença do Deus vivo dentro de mim, vai fazer com que eu não me aguente em ficar calado, em ficar do jeito que eu estou. É um triste fato. Mas se nós evangelizamos porque é o nosso dever, nós não entendemos o que Deus veio fazer dentro de nós. O evangelismo não é dever. O evangelismo é um transbordar de Deus. O evangelismo ele acontece naturalmente. Deus criou o mundo, como o Danilo bem falou hoje, e ele é perfeito. Tudo acontece de forma natural. Olha as plantas. Olha a gravidez, olha o nascimento, olha o céu, olha as estrelas, olha o sol, olha o mar. Tudo é natural. Por que o evangelismo não seria natural também? Não precisa forçar a barra com teoria de crescimento de igreja. Não precisa forçar a barra, não. Nós só temos que ter cristãos verdadeiros, que entendem a palavra do Senhor, que sabem e que buscam a presença dEle de verdade. Aí, meu amigo, não tem teoria de crescimento de igreja nenhuma. É só o Senhor transbordando de dentro de ti e impactando quem está ao nosso redor. Acabou.
O evangelismo tem que ser natural. A sede que isso gera dentro de nós é grande, cada vez maior. A superação de pecados antigos na nossa vida só é possível por meio da luz. Sabe por que a luz é boa? Porque por meio da luz nós conseguimos enxergar as coisas como elas realmente são. A Bíblia ela é um manual. Ela pode não ter sentido religioso nenhum para mim, mas se eu usá-la como manual, eu vou ser uma das melhores pessoas do mundo. Mas quando a luz nasce na nossa vida, de verdade, nada se torna mais real para nós. A sede se torna grande, o evangelismo se torna natural, essa explosão acontece, as coisas antigas não fazem mais efeito sobre mim, não porque eu não as queira mais, mas porque não tem mais graça. Essas distrações fúteis não têm mais espaço sobre nós. Mas aqui entra o X da questão. Deus é luz, Ele habita em mim. Pelo menos deveria habitar em mim. Às vezes nós não somos convertidos, nós somos convencidos. E quando nós somos convencidos e nós não temos a confissão verdadeira de fé, será que Deus está realmente habitando dentro de mim? E aí entra o quê? Por causa da Coelce e da crise, a gente aprendeu a fazer uma coisa. A desligar a luz. Conta tá vindo cara. Tá na, como é que é? Tá na bandeira vermelha agora, né? Tudo agora é vermelho, PT, Coelce, tudo é vermelho agora. Mas é um princípio que a gente tem que entender na nossa vida também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz o seguinte: não apaga o Espírito. Se Deus é luz, o Espírito é luz, Cristo é luz, nós temos a condição de desligar o interruptor. Quem está dizendo isso não sou eu, discuta com a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaga o Espírito. E, infelizmente, a gente apaga o Espírito. Lá em Ezequiel, no capítulo 10, se eu não me engano, Deus decidiu deixar o templo dele. Sabe por quê? Porque havia muita corrupção, porque o povo estava fazendo coisa que não devia no templo, estava adorando outros deuses, estava tendo idolatria, e aí Deus disse: esse povo aqui está achando que eu sou besta, eu não vou ficar nesse templo aqui sendo traído, enquanto eles colocam um par de chifres na minha cabeça. Não, eu não vou ficar aqui, eu vou sair desse templo. E Ezequiel relata no capítulo 10 dele, Deus saindo do templo, e é uma das coisas mais tristes que tem. É a luz do Senhor se apagar naquele templo ali. E isso serve como metáfora, como figura de linguagem para as nossas vidas também. Porque eu não tenho mais o Deus Baal nesse mundo, ou Mamon, ou quem sabe Belial, como fala no Velho Testamento. Mas hoje eu tenho o humanismo, o homem no centro de tudo. Pior do que o satanismo é o humanismo. Porque o satanismo é uma adoração a Satanás, e o humanismo é uma adoração ao próprio homem, e isso cega ele mais do que nunca. Os meus prazeres, os meus prazeres, os meus prazeres. Não apaga o Espírito. Quando Cristo está lá falando, nenhum ladrão entra na casa de um homem forte, sem antes amarrar ele. Satanás quer amarrar, assim, o Espírito Santo dentro de nós. Não quer que ele tenha completa atuação na nossa vida. Não quer que a luz chegue da ponta dos nossos dedos, dos nossos cabelos, até a ponta do dedinho do pé. Se ele está em tudo em mim reflete a glória dele. E aí eu finalizo agora com o que Paulo fala, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 5, ou é capítulo 9, que ele faz fala, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória de Deus. A luz não é nossa, a luz é dele. Ele colocou em nós e Ele vai refletir essa luz. Mas se nós continuarmos desligando o interruptor, isso vai significar uma coisa, por eliminação de opções: que nós estamos andando no caminho largo, que leva à perdição e à destruição. Se você realmente conhece a luz, você sabe muito bem que é impossível escondê-la. Não porque você quer escondê-la, mas porque é impossível você esconder a luz no mundo escuro.
ela brilha. E ela vai achar uma brechinha para poder passar, para que todo mundo possa ver. Por isso, o meu apelo agora, nesse momento, é um apelo para que nós venhamos a estar deixando de lado as futilidades dessa vida, aquilo que não tem o menor interesse em nos fazer crescer. Por isso que Paulo falou tantas vezes, tudo que for bom, tudo que for agradável, coloca na tua cabeça, porque quando tu é uma nova criatura, não é tu vivendo, é o Espírito do Senhor vivendo. Eu gosto de uma música e eu digo para a Nanda que essa é a música da minha vida, que os versos dela são assim: desde que a luz nasceu, nada é tão real para mim. E quando essa luz nasce e nada é tão real para mim, toda hora que eu perder na minha vida vai me lembrar que eu não posso parar, até que a casa do Senhor esteja cheia de irmãos, para que a gente possa compartilhar e para que a gente possa estar tendo comunhão, como João falou aqui, em Jesus e no Pai. Essa é a minha palavra, essa é a palavra que o Senhor separou no meu coração essa semana. E eu gostaria de fazer uma oração aqui, antes que o presbítero que vai fazer a oração venha fazer também. Oremos. Pai, por muitos anos a igreja no mundo todo se reuniu ao redor de uma palavra, mas eu oro para que nós como igreja possamos estar nos reunindo ao redor da Tua presença, Senhor. Ao redor do Senhor, assim como Israel fez, assim como as pessoas lá no Novo Testamento ao redor de Jesus fizeram. Eu oro para que o Senhor venha ser glorificado e para que nós possamos dar espaço para que o Senhor cresça, para que o Teu Espírito tenha cabimento dentro de nós. Nós Te amamos, nós Te engrandecemos e nós queremos sim refletir a Tua glória nesse mundo. Fica sempre conosco, em nome de Jesus nos abençoa, não só nesse domingo, mas amanhã, Pai, na segunda-feira, o dia mais odiado de todos por aqueles que trabalham, para que amanhã a Tua glória possa ser refletida em nós também. E todos os dias assim, sucessivamente. Em nome de Jesus. Amém.